Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Falando Sério. Mariberto Almeida. Shalom, shalom, pessoal. Afonso Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço o convite. Hoje vamos ter aqui Luiz Felipe. Acho que a gente vai falar um pouco de receitas de bolo, de que mais? De pamonha. Salmão. Umas coisas bem Preparativo para São João. tranquilas. Vamos falar sobre tudo, menos sobre o Brasil hoje. Vamos falar Maravilha. sobre um país Vamos falar que sobre os ninguém Estados conhece. Unidos. Pode ser. O que você me diz sobre a invasão ao Capitólio? Começando assim, de leve. Aí você já listou muito, né? Você Da pamonha. Você já está querendo atrapalhar tudo de novo, né? Ela se concentra no assunto. Pois é. Então, eu espero que a gente saia daqui hoje, todo mundo tranquilo, né, com o réu primário garantido. Mas é muito difícil falar sobre o Brasil hoje sem ficar com medo. Inclusive, eu já vinha refletindo um pouco sobre isso, né, que eu acho que em toda essa minha trajetória de movimentos e de atuação política, eu nunca tive esse sentimento de medo Tão grande. de me posicionar. Não é nem o medo de agir, é o medo de me posicionar. É o medo de expressar a minha opinião, porque nós, atualmente, não sabemos como as nossas palavras serão interpretadas, entende? Então, isso causa uma pressão, assim, eu não sei se eu preciso agir politicamente ou ir para uma consulta psicológica, ou ir para um padre, ou alguma coisa do tipo, porque, assim, é uma situação difícil, é uma dor existencial que nós, que fazemos parte de um espectro político, carregamos. Não é só espectro político, não. Qualquer tipo de pessoa, você vai fazer uma publicação na sua rede social, independente, ou você pega pessoas públicas, que não são políticas, mas são pessoas públicas que se expressam de determinada maneira e são destruídas, né? A gente tá passando um momento que eu tô ficando assustado assim, é o seguinte. Tudo agora em nome da democracia. Isso me lembra muito aquela história do cidadão que diz que ele é todo correto, que ele paga as contas dele em dia e que ele é a pessoa mais honesta do mundo porque ele paga os impostos, porque ele paga não sei o quê. Primeiro, isso é básico. É como respirar. Você fazer as suas coisas diárias. Segundo, para defender a democracia, eu não preciso estar o tempo todinho falando nisso. A primeira coisa é você ter o direito de se expressar. Quando eu deixo de ter o meu direito de me expressar, seja no que for. Então, acaba com o artigo 5º logo, né? Porque se eu não puder falar absolutamente nada, então não é democracia. Porque eu não posso criticar o presidente, eu não posso criticar o governador, eu não posso criticar o ministro do Supremo. O Estado. E eles são quem? Não, você Eles só pode criticar o que eles deixam. Eles são servidores públicos. Eles não estão acima da população. E com tempo de validade, nem concursado é. Perfeito. Exato, é o que eu chamo com mandato transitório, com tempo definido, né? E aí agora se caça jornalista, você vai lá, tira as contas de rede social, bloqueia a conta de banco. Suspende passaporte. Peraí, qual é a diferença disso para a União Soviética? Eu acho que, assim, sobre a democracia, né, essa palavra que vem sendo tão utilizada, acho que cumpre a gente tecer aqui pelo menos duas observações. A primeira, eles utilizam essa palavra apenas como uma espécie de salvo-conduto. Narrativa. Para tudo nós estamos fazendo isso em nome da democracia. Não, porque o Estado democrático de direito, sabe? Sempre é utilizado como uma justificativa genérica para o que precisa ser feito por eles, para o que eles entendem como conveniente. Segundo, a democracia, ela atualmente possui um status no Brasil e em alguns outros países que ela não pode mais ser criticada. Você não pode criticar a democracia. Só que... É um modelo perfeito, né? É um modelo perfeito. Só que nós esquecemos que a democracia ela é uma tecnologia de governo. É a forma como uma população decide administrar a coisa pública. A sociedade também. Exatamente. Então, assim, nós quando estamos no curso de Direito, nós vemos lá formas de governo, formas de Estado. A democracia é uma delas. A democracia não é incriticável. Faz parte da democracia a divergência. Exatamente.
Entende? Faz parte da democracia a divergência. Então, a gente está num momento tão difícil que nós precisamos medir as nossas palavras porque não podemos criticar A ou B com medo de atingir a chamada democracia que ninguém sabe exatamente quem é ou o que é. Você sabe como a Alemanha Oriental se chamava? DDR? Deutsche Democratic Republic. República Democrática Alemã. Ela era o quê? Comunista. Não era nunca uma democracia. Né? Aí você pega União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas estava todo mundo sempre... República Democrática do Congo. Todos têm a palavra democracia. E eram regimes... Em primeiro lugar, todos os regimes totalitários. Se você não tiver direito de falar, meu irmãozinho, então... O bom é que na Alemanha o pessoal gostava de pular o muro e não era sexualmente, não. Era porque o lado democrático deles não era muito bom, não. Todo mundo fala isso. Quando derrubaram o muro, para que lado foi que o povo correu, hein? Não sei. Os Estados Unidos é um país terrível. Aquilo não presta para nada. Por isso que é o país que recebe migrante aí no mundo. Todo mundo quer ir para lá. Quer cruzar em todo lugar do mundo. Não é só de lá, não. É o país que mais recebe migrantes do mundo inteiro. Quem sai de Cuba é todo mundo indo para lá. Ninguém quer voltar. E ele não é porque ele gosta da geladeira dela, que é super tecnológica, não. É que ele vai remando na geladeira. Todo mundo enfrenta tubarão, tempestade, a bexiga toda para ir para lá. Aí lá, você tem direito a criticar quem quer que seja. Ele chega ao cúmulo, e eu acho que eles estão certos, de aceitar o partido nazista. Algo que não só isso, vários outros absurdos. Eu estou citando um desses absurdos, né? Que é um absurdo. Aí vai para aquilo que eles levam a sério. Não, aí vai para aquilo que eu defendo. Eu acho que eu não posso concordar com absolutamente nada do que você faz, mas são direitos seus de fazer. E de falar. De falar. Mas o problema, Mariberto, é que você está indo aí no extremo. A gente está falando do básico. Nós não temos o direito ao básico. Você pode chamar nós não temos o direito de careca. Nós não temos o direito de realizar críticas a integrantes do Poder Judiciário. Nós não temos o direito de fazer uma crítica, né? De falar a verdade, como foi impedido durante o processo eleitoral, de apontar dados, de... Você está entendendo? De expor, de assistir um filme. E a narrativa da nós não podemos expor ligações e até agora entre ainda pessoas. Não pode assistir esse filme. Passamos os últimos 4 anos e um determinado grupo político era tratado como miliciano. Mas você não tinha uma foto do ex-presidente Bolsonaro com ninguém envolvido com a milícia. Hoje nós temos uma ministra. Aí hoje você tem uma ministra. Aí você sabe como ficou. Não, aí você sabe agora como. Você sabe como é que a imprensa está chamando? Eles não usam mais o termo miliciano. São empresários envolvidos com facções. Olha, o termo já evoluiu. É a nova língua. Né? Saímos de algo como orçamento secreto para emendas de relator. No outro dia da pós-eleição, você pega a mesma matéria da Folha do dia anterior, era orçamento secreto. Agora, a grande culpa disso, na minha opinião também, é do governo passado, que não conseguiu, falou-se besteira demais. E aí teve um outro lado, isso é dúbio para danado também o que eu estou falando, que era o governo que passaram 4 anos dizendo que ia dar um golpe, que Bolsonaro iria dar um golpe, que era um golpista, mas foi o governo que mais aceitou críticas. Foi. Não prendeu ninguém. Não falou ninguém. O governo atual, né? Nós temos aí 11 dias de governo. Já temos 1.200 presos políticos. É bom falar, né, dessas com um detalhe, só para eu não esquecer, já que você é advogado, com um detalhe. Não poderia ser preso ninguém por terrorismo político, porque a legislação que foi votada, ela, exatamente para proteger os sindicatos e os grupos dos movimentos de sem terra, não sei o quê, isso foi retirado da lei. O que eles querem alegar, não poderia prender. Naquele caso, querem enquadrar aquelas pessoas no artigo 359-M do Código Penal. Deixa eu só fazer uma leitura dele aqui, exata, que é para a gente não perder. E eu acho importante pontuar também, Luiz, que são 1.200 pessoas que estão num ambiente enclausurado,
Em Brasília, com aquele frio de lá. Sem a mínima condição, sem a mínima estrutura de banheiro, alimentação, dormida, crianças, idosos, homens e mulheres, tudo junto, já podemos misturado. chamar aquele de Gulag. Se fosse Lulac. Se fosse 5 Zé Droguinha, Vamos lá. lá você teria os direitos humanos caindo de pau. Não, o próprio ministro Alexandre de Moraes, Não é possível. ele estava na cerimônia de posse, acredito, do novo diretor da PF. E aí ele disse que aquelas pessoas foram presas pensando que estariam numa colônia de férias. Mas prisão não é colônia de férias. Essas palavras saíram da boca do ministro Ônibus e ônibus. Alexandre de Quando você Moraes. pega o outro Antônio Barroso, que foi interpelado por jornalista, perguntando, ministro, a palavra que mais tinha escrito lá no coisa, de forma completamente equivocada, era perdeu, mané. Se eu achei um absurdo, tinha perdeu com ele. Imagina isso dito pelo genocida Bolsonaro, como é que teria sido um negócio desse? Aí teria sido a invasão do mundo, né? Para a gente ilustrar para quem está nos acompanhando, estão tentando enquadrar aquelas 1.200 pessoas que ali tem pais e mães de família, pessoas, né, com certa idade, crianças inclusive, estão tentando enquadrá-los no seguinte tipo penal. Artigo 359-M, que foi incluído pela Lei de Segurança Nacional em 2021, que é uma lei altamente questionável, mas vamos lá. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Vamos lá, vocês acham mesmo que 1.200 pessoas ali, daquele pessoal lá de meia idade, tem condições factuais de depor um governo... Nem uma prefeitura de Queimadas. Com todo respeito. Exatamente, com todo respeito a Queimadas. Mas isso é um absurdo, é forçar muito a barra. Como é que você dá um golpe sem ter alguém que lidere esse golpe? Como na Venezuela? Para tentar pintar um quadro que não existe. O que está sendo feito é um terrorismo político, uma demonização da oposição, Luiz, a aniquilação de qualquer pensamento contrário. Político à frente disso aí? Não tem. Dessa movimentação que é uma movimentação acéfala. E eu entendo que, literalmente, algumas pessoas acéfalas estavam presentes no movimento e fizeram o que fizeram. Inclusive, já há aí vídeos correndo de pessoas infiltradas, de sujeitos infiltrados que estavam lá apenas para depredar, destruir. Quando você vê no movimento qualquer, o camarada com o rosto todo coberto, não está mal intencionado. Exatamente. Não, se você vai lá para defender seus valores, você vai mostrar a sua cara. Isso. E você observe uma coisa. Você teve, desde antes do governo Bolsonaro, inúmeras, eu não sei quantas manifestações. Foram 6 anos. Não se quebrou uma lixeira no meio da rua. Nenhum ato. Não se quebrou uma lixeira no meio da rua. E nessa manifestação, você identificou, como você falou, inúmeras pessoas encapuzadas, com equipamento, com faca, com querosene, com gasolina, com isso e aquilo. Nunca. Uma das características, principalmente das pessoas que apoiaram, muitas pessoas também que deixaram de apoiar o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi justamente o respeito às autoridades e principalmente às autoridades militares. Exército, polícia militar. Que isso passou a ser outra coisa terrível. Isso. E você vê no evento, foi uma coisa totalmente atípica. E eu quero deixar muito claro, particularmente, na minha opinião, é o respeito a toda e qualquer propriedade, o direito de ir e vir com manifestações. Né? Eu fiz parte, há muito tempo atrás, com o pessoal do MBL aqui, manifestações, porque toda manifestação do MBL, na época, era num domingo, era numa via que você tinha como contornar para não atrapalhar a vida de ninguém. Com o aviso prévio às autoridades competentes. Não pode. Fazia-se o STTP, com tudo regularizado. Inadmissível você proibir o livre de quem quer que seja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com esse movimento todinho que teve esse final de semana, imagina se por um acaso, porque Bolsonaro tá lá usando a orelhinha do meio no hospital, né? Que nem no hospital o cara tem sossego. Se ele tivesse aqui no Brasil... Não, teve um ato de Bolsonaro. Imagina. Teve um ato de Bolsonaro, Afonso, que para mim foi. Teve um ato de Bolsonaro para mim que foi realmente me chocou um pouco.
quando eu vi, foi quando estava a começar aquelas coisas de fecharem as vias. E ele gravou um vídeo Pessoal, de algo em torno de 8 minutos, pedindo que não fizesse aquilo, porque realmente aquilo não faz sentido. Por exemplo, aí, naquele momento, se houvesse toda essa boa vontade dele em ser golpista e não golpe, ele tinha a chama estava acesa. Ali cabia um pouquinho de nitroglicerina, assim, blue. Se ele tivesse dito, vamos pra rua, a merda estava feita. Pois é. Mas ele não, Não ele fez deu uma isso. palavra nesse sentido e as pessoas Pelo ficavam contrário. tentando encontrar significado. Pelo contrário. Comunicação enigmática. Nossa, ele não falou tinha isso, comunicação. mas Foi ele- muito, ele- ele talvez nunca tenha sido tão objetivo quanto ele foi. E assim, né? E tipo, gente, não podemos atrapalhar a circulação de mercadoria no país. Porque as pessoas vão sentir falta disso, daquilo. Não é assim que a gente faz as coisas. Como deve ser. Aí você tem agora, da qual eu não concordo também. Eu acho que não é o caso. Até posso entender o desespero de algumas pessoas em busca de uma representação de autoridade. Quem foi para frente dos quartéis. É algo que eu acho desnecessário. Teve algum problema mas, também nessa... mas nunca. Mas isso é uma opinião minha. É uma opinião minha. Acho que o ato disso deveria ser pressionar o Congresso, desde o início. Eles precisam, e aí ir para frente. Porém, só para concluir, agora essas pessoas foram proibidas de estar lá. Como é que você pode... Se não há nenhum ato de violência, não estão fechando nada. O fato da barraca estar armada na frente do quartel que Você for, passar lá por estar conversando, meu amigo. passaram 550 dias na frente de um presídio da Polícia Federal esperando um criminoso ser solto. Todo dia, todo mundo gritando. E ninguém nunca vai quem quer, cara. Aí onde vai o ato? É democracia. A via é pública, né? A via é pública, pô. Se não tá travando, qual o problema? Exatamente. Eu acho equivocado o camarada que vai pra frente do quartel. Minha opinião. Mas quem quer ir, Pode ir. ou vá pra frente do presídio da Polícia Federal defender Lula. Meu amigo, isso aí é uma decisão de cada um. Eu acho bom a gente começar a falar sobre não só o bolsonarismo em si, né? Que pra mim... Eu não gosto desse termo. Então, eu também não gosto, mas assim, pra mim, de acordo com o que eu tenho visto e tal, e é a mesma opinião de algumas pessoas que eu acompanho de perto, o bolsonarismo morreu no dia 29 de dezembro de 2022. No momento em que ele saiu do Brasil, lavou suas mãos, E ele não foi podia para os fazer mais nada Estados do que Unidos. isso também, já não. tá com as orelhas do Exatamente. Mickey. Então, assim, o que é que as pessoas Ele perdeu, ia precisam fazer o quê? entender agora? É um novo momento. A oposição precisa se reconstruir, encontrar suas lideranças. Nós já temos aí no Senado o Tarcísio. Marcos Duval, né? Marcos Duval, senador atuante, está lá fazendo a parte dele, né? Se expressando como precisa, como deve. É. Então, assim, a gente tem que deixar um pouco mais disso pra trás. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam, não conseguiram assimilar. Não aceitaram. É, ó, vamos lá. Eu nunca gostei desse termo bolsonarista. Não tem eu não sou problema. bolsonarista. Eu defendo a direita. A direita, é exato. aquilo que eu creio como valores. A direita não é o bolsonarismo. Não. E Bolsonaro estava no momento que estava representando essa direita. Exato. Isso. E a gente tem que parar com isso de ter Mas a líderes ideia- eternos. Não, mas a ideia é essa mesmo. Você ter um representante político. A ideia é essa. E Representante. o Tem que momento ter. é o que você falou. Achei Tem que ter. muito legal. Mas assim, É, o a gente momento se passou. encontra, até porque a socialmente gente precisa falando, disso, né? a gente momento se passou. encontra num momento muito delicado. Por quê? Ao mesmo tempo em que a gente precisa, em um ambiente normal, recorrer às instituições para que elas nos deem a resposta que nós precisamos, nós não encontramos nessas mesmas instituições as pessoas adequadas para nos prover o que queremos. Perfeitamente. Não Desde tem. os mínimos atos. Não tem. Desde os Você mínimos entende? atos. É porque... quem A tá- democracia, ela é constituída, vamos lá, tem a divisão dos três poderes, poder legislativo, judiciário e executivo. Tem o sistema de freios e contrapesos, que elas estão sempre ali se controlando e tal, mas quando foi pensado o esquema, no bom sentido da palavra, quem teria a última palavra para corrigir os erros dos demais poderes seria o Poder Judiciário, certo? Só que a gente chegou num momento, aqui no Brasil, em que o próprio Poder Judiciário começou a arrogar para si atribuições que não tinha. Passou a legislar. Passou a legislar,
a não proteger a Constituição, mas a vilipendiá-la, Não, e a antes ele era o que tu falou, desrespeitá-la. né? A última palavra. Hoje dele é a Exato. primeira palavra. É o Então, primeiro assim, que pronuncia. É a Do única. ponto de vista da, É a primeira e única. do ponto de vista da filosofia política, a gente tá, beleza. Quem vai fiscalizar os fiscalizadores? Quem vai julgar os julgadores? Quem deveria agir nesse momento? O Congresso Nacional, que em última instância é o poder supremo, porque representa quem? O povo. No Certo? caso aí seria de priori o Senado, né? Exato. Primeiro Congresso, depois o O Senado. Congresso Não, Nacional no caso como um do todo. STF é É, o o- Senado que intervém. O Congresso como um todo. Mas aí o que acontece? Nós temos uma situação tão delicada no país, que eu estou falando aqui novamente, que não é possível ter essa solução porque o Senado e o Congresso como um todo, a Câmara e o Senado, é composto por, em sua maioria, Renan bandidos, são bandidos ou covardes. Condenado. Mas não é covarde, não, é bandido mesmo. Vou te explicar assim por quê. Usando, acabou de falar nele, Para não generalizar. tem uma Os entrevista. que não são bandidos são covardes. Aí tem ator E aí- pornô. Exatamente. Aí tem É uma comediante. palhaçada. Ah, é. palhaçada. Não, mas aí no Senado, por exemplo, o Marco Duval deu uma entrevista recente e perguntaram para ele como é que funcionava. E ele estava um pouco assustado, que ele nunca imaginou que fosse ser senador. Entrou de uma certa forma como surpresa e levou 2 anos para entender como é que funcionava aquilo. E aí ele disse, olha, o problema é que sabe quando é que um concorrente a ministro supremo vai ser de fato sabatinado? Nunca. Sabe quando é que eles vão ser impeachmentados? Nunca. Por quê? Porque aquele ministro está lá com o processo de um deputado, de um senador na gaveta. Exatamente. Então, disse assim, ô fulano, baixa a bola. Mas por que existe esse problema? Porque o STF ele começou a puxar para si ações que não eram de sua competência. O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, em tese, deveria ser o tribunal que mais receberia ações desse sentido. E o STF resolveria coisas da Constituição. Mas hoje em dia o que a gente vê é completamente De o multa contrário. de trânsito a... O STF faz tudo? tudo. Faz tudo, absolutamente tudo. Entendeu? Então, assim, Começar a cortar cabelo. a forma como foi pensada, a disposição dos poderes, a democracia no país em 88, hoje em dia já não existe mais, porque o sistema virou uma bagunça. As regras estão todas esfumaçadas, não existe mais um limite claro definido entre o que é a minha atribuição e o que é a sua atribuição. E o desastre disso é que a população tem a menor noção dessas coisas. Não, e o não pior tem. de tudo é que ela não tem interesse Mas em Roberto, a gente discutir vai isso. esperar o quê? O que é que você vai esperar politicamente e principalmente, o que o Luiz falou, juridicamente no Brasil? O que é que a gente vai esperar do mínimo de estabilidade? Não existe saída. Não cara. existe. Não existe E é saída. como o É professor- sentar e chorar. É como o professor Rodrigo falou, a gente também vive num país que a nossa história de república, ela não tem um mínimo de estabilidade. A gente não tem um mínimo de estabilidade. O maior período que a gente teve de estabilidade, sem guerra civil, sem problemas, sem posse, sem toma, isso e aquilo, é agora. Mas é um problema atrás do outro da nossa república. Eu não aceito isso como desculpa, não. Não, mas eu digo assim que a gente não conseguiu ainda, como nação, Sabe qual é o grande... construir isso. Eu vejo que, na minha opinião, o grande problema do Brasil é que nós nunca passamos dificuldade nenhuma. Explico? Que dificuldade. Se você pegar, vamos ali para os tais dos tigres asiáticos. Até a década de 70, até o início da década de 80, o Camboja, Laos, Vietnã, Singapura, Coreia do Sul. aquela... Não, Coreia não. A Coreia do Sul, ela não passou o que esses passaram. Quer dizer o seguinte, o tamanho da guerra civil que teve dentro desses países, que disseminou morte, aliás, dizimou a quantidade de pessoas, foi algo assim que o Khmer Vermelho fez no Laos, no Camboja, foi algo que mataram gente demais. O que aconteceu na China, e nós nunca passamos por isso, Luiz. Não. Nós nunca passamos. Qual foi o grande problema brasileiro da Até a nossa história? independência foi pacífica. Sim, qual é o grande problema brasileiro? Não, porque aqui se passava fome. O mundo se passava fome. Inteiro. E o mundo se passava fome brigando dentro de uma guerra. Nós nunca tivemos isso.
Então, nossa geração, a minha, que sou mais velho do que vocês, a maior dificuldade era você assim dizer, poxa, não pode faltar alimento em casa. Há 70 anos atrás, o Brasil importava mais de 80% dos seus alimentos. Hoje em dia... Até a década de 90, a gente importava quase tudo, né? Hoje em dia, a gente nós exporta... hoje invertemos o polo da coisa. Mais de 10 vezes. E aí, qual é o problema disso? As pessoas nós não tivemos geração que passou uma grande dificuldade de defender a democracia, de defender a liberdade. As pessoas não sabem o valor que a liberdade tem. Exatamente. Eu falei da Coreia do Sul. Não, a Coreia do Sul, meu amigo, ela lutou frente a frente com o comunismo. A Coreia do Norte apoiada pela China e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, onde se morreu muita gente, famílias se partiram ao meio. Porque separou. Marivaldo, tu nunca mais ia ver. E Lucas, Maria Clara, você nunca mais... E partiu abruptamente. E você olha o mapa mundi, você olha à noite, a Coreia do Norte tem duas lanternas acesas, e a Coreia do Sul é a potência tecnológica que é. E isso é a liberdade, isso é a verdadeira democracia, e isso é a superação da dificuldade que um país que era praticamente 100%... a economia proveniente da agronomia e puxado por boi, como Exato. Tu bem conhece a história, que é a Coreia do Sul, o país das sopas. A coisa mais importante do mundo para eles era ter um animal em casa, um boi. Porque era uma mão de obra de 10 pessoas. Ou seja... O bicho era tratado igual um filho. Aí você tem 70 anos, como Israel, como Singapura. Israel, desde o primeiro dia, diz, vamos tornar uma nação de sobreviventes do Holocausto, de judeus espalhados do mundo inteiro, por quase 2000 anos pelo mundo. O hebraico era uma língua praticamente morta, se falava muito mais o Yiddish, e o latino. O Yiddish é a mistura de hebraico com polonês e alemão, o latino é a mistura de hebraico com português e espanhol. E se foi feita uma nação. Os Estados Unidos, para a guerra civil lá, absurda. Mas nós não temos esse... Não, nunca passamos por isso. A gente não tem. A Polônia faz 30 anos que é um país com liberdade. Desde a fundação até a queda do muro de Berlim, os poloneses, assim, apanhavam de manhã e ficavam esperando para de noite ter uma nova pisa para não... As pessoas passaram... Criou-se uma geração forte, diferente, tá? Isso é o leste europeu inteiro. Aí envolvia a religião, envolvia uma série de coisas, beleza. Mas no nosso caso, o grande problema do Nordeste sempre foi: precisamos acabar com a fome, precisamos acabar com a seca, né? A seca. Uhum. E transformaram isso como se isso fosse o maior problema nosso. Acho que a gente está no e um final daquele insolúvel, ciclo, né? Tem aquela é... imagem que sempre roda na internet, nessas páginas de masculinidade e tal. Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos bons. É verdade isso. Tempos bons criam homens fracos. Olha, uma geração que está começando a passar problema agora é a americana. Isso. Porque a geração atual se sente culpadinha porque a geração anterior foi quem fez N situações. E aí todo mundo, ai, por que não pode? Aí vem uma Greta da vida daquela, as girafas da Amazônia, meu Greta Deus. Então, cara, milionária já, viu? Será que ela lava a louça? Respeito, que a menina é milionária. Mas aqui na cidade a gente já tem alguns estagiários dela, viu? Mas cara, eu sempre cito um exemplo, assim, eu gosto muito das coisas do Brasil Paralelo e o Amazônia em Chamas. Cuidado, viu? Vai chegar um momento em que ainda vai ser proibido. A justiça vai dizer assim, por gentileza. Já disseram. Procurem a lista de apoiadores de Brasil Paralelo, porque essas pessoas estão contribuindo diretamente com o golpe. Terrorismo. Exatamente. Vocês financiam o terrorismo. Tem uma entrevista no Amazônia em Chamas, primeiro do... Quer me emprestar teu CPF, não? primeiro tem uma entrevista lá no Amazônia, que é do Amazônia em Chamas, que é o Alisson Paulinelli, que para mim é o maior brasileiro vivo, talvez o maior brasileiro vivo da história. Maior do que ele, não? Pô, fala sério. Esse cara, ele transformou a vida dele e o mundo. Com o quê? Com alimento. Porque ele morava em Lavras, Minas, e passava todas as dificuldades que o nordestino passa, com as dificuldades que tinha lá na fazenda deles.
E um dia o pai chegou e falou, ele falou que queria ser engenheiro agrônomo. O pai falou, tem certeza? Tenho. Tá bom, então a partir de hoje você começa a tomar conta da fazenda. Era 6 meses bom porque estava verde e 6 meses desesperado porque estava seca. Ele começou a estudar isso. E a partir disso, para não alongar muito a história, ele criou a Embrapa. Já, anos depois, Somente. só a Embrapa. Só a Embrapa. Que a maioria das pessoas não tem noção do que é. E a sede dela, a parte dela começou aqui em Campina Grande, também com uma das pessoas de Campina Grande que participou dessa fundação, que foi o senhor Irineu Cabral, tio dos meninos aqui da La Suíça. Tá? E aí, nessa entrevista, tem um cara que eu respeito, mesmo não concordando com o ato político dele, que é o Aldo Rebelo, comunista de essência, filho de índio, né? Neto de índio, aliás. E ele fala sobre as ONGs da Amazônia. Vale a pena assistir a entrevista de Aldo Rebelo, o pós dela, que são 39 minutos. Velho, o cara que passou a história dos últimos 40 anos, vivendo a história política brasileira, e é um cara de uma seriedade assim, absurda. Aí é onde eu digo, eu não posso concordar com sua questão política, mas respeito demais seus posicionamentos. Tenho que respeitar suas opiniões. E ele fala de uma forma assim, sem nenhum viés político da coisa. Aí ele conta como foi o governo Fernando Henrique, a legislação criada no governo Fernando Henrique em viabilizar o agronegócio no Brasil. Não só o agronegócio, como o seu Antônio que plantava arroz ali, 1 hectare para comer em casa, era proibido. Aí mudou isso no governo Lula, com Marina da Silva fazendo de tudo para que não deixasse. E ele conseguiu reverter isso, criar o novo Código Florestal. Aí ele fala... Que é um dos melhores do mundo. Vai ver as ONGs como é que funciona. Por que a ONG chega na Europa falando mal da gente? Porque ela tá lá num evento bonitinho. Pra ganhar dinheiro. E aí vem lá um empresário e fala assim, poxa, tá ruim assim, tá. Não, então como é que a gente vai para ajudar? Não, deposita na minha conta. Aí a sede da ONG é onde? Em São Paulo. Por que não é na Amazônia? Aí, a velha e boa narrativa. Olha, eu preciso cuidar. Aí ele explica, fomos numa aldeia e a gente ia... As ONGs chegaram e disseram, não pode mexer nesses índios. Eles precisam continuar desse jeito, andando de tanguinha, andando não sei o quê. Porque, olha, a gente não pode interferir na cultura. E o índio desesperado disse, não, eu quero uma blusa. O integrante da ONG puxando o iPhone assim, tá. Exato. Deixa eu pedir meu iPhone. Não, vá lá no Alasca, vá no Novo México, e chegue para um índio aquele americano, lá no Nebraska, Iowa, e diga assim, rapaz... Não dá certo você estar andando numa caminhoneta V8 dessa, não. Aí diz, como é? Eu não ando de cavalo, mas faz 100 anos. Eu adoro o ar-condicionado dela. Só tudo tem direito? Eu estava assistindo um podcast ecológico, aquele do Richard Rasmussen, com uma índia. Aí ela falou uma história, eu achei muito engraçada. Um professor... Eu acho que vocês vão adivinhar que ele é comunista, disse, não, vou viver com os índios, que aquilo é o sistema de comunismo perfeito. Só que os índios é o seguinte, meu amigo, o cara chegou lá, ele queria comer o peixe que foi pescado, que não foi pescado por ele. Ele queria o que não foi plantado por ele. E os índios, o pessoal que ainda, para mexer mais ainda esse arapatel... Esse trabalho de plantar, de caçar e não sei o quê, é só homem, nego, velho. Mulher não faz isso, não. Mulher ela fica lá na cozinha, aldeia. Literalmente. Na aldeia. Tem que criar os filhos, tem que proteger. Fica na aldeia. E os homens que tem que ir caçar. E ele queria viver feito mulherzinha lá. Ele não aguentou. E ele só ficava com as mulheres. Ele não aguentou 3 meses. Aí ela contando o depoimento real. Não, tem que ficar aqui de boa. E o cabo assim, bora, nego, velho. Assim vai funciona, caçar. não. Cuidado com as onças aí, viu? Não tem boquinha, não. Aí o cara acha, aí nem numa aldeia com os índios tem essa boquinha, o cabo quer a boquinha pra todo canto. Queria ir pra lá comer, beber e queria... Ficar na rede, ele só queria ficar na rede, ela falando. Aí ele emagreceu que só, porque a galera não dava comida. Ainda dá. A galera, os índios não davam comida pra ele. Não dá. Existe, cara. De vez em quando eu vejo umas coisas assim, peso, tipo, só não aguentou essa galera assim, TikTok e tal, essa nova geração. Aí eu vejo umas publicações que é tipo assim, e se você deixar tudo pra lá e viver apenas fazendo aquilo que você gosta? Não vai mais para o seu trabalho. Eu vou virar um Não, vai comer o quê, velho? Não, eu vou virar um Tu vai trabalhar como? Como é que tu vai sujeitar? Vai passar uma semana em casa. Essa história que a Afonso tá contando. Porque o drogado,
ele vai parar lá no meio da rua porque ele só faz o que ele gosta. Porque ele só faz o que ele gosta. Essa história que tu contou aí do índio, lá da aldeia, aí teve um fato parecido. Até acabar o dinheiro dele todinho da família, a família botar pra fora ou ele Exato. sai de casa. E ele faz virar algo o quê, porque né? ele só faz o que ele gosta. Teve um conhecido meu, um vizinho, que... Tudo na vida tem que ter ética e princípios. Teve um vizinho meu aqui em Campina, Sacrifício, né? lá se vão Tudo. 20 e poucos anos. Você tem que fazer o que gosta com ética e sacrifício. Ele era veterinário Tem e pouquinho foi. não. E aqui, quando ia pro Cariri trabalhar com bode, com ovelha, lá no Cariri chegava e era tratado como doutor. Aí chegava lá, o doutor só fazia examinar, aplicar injeção, quem quisesse fosse pegar o animal, fosse não sei o quê. Aí apareceu uma bolsa para ele fazer uma pesquisa no Canadá, lá próximo de Alberta, 3 quilômetros depois de onde o vento faz a curva, né? O Canadá é grande, longe, e metade do 3 meses de sol e o resto frio feito a gota serena, lá no extremo norte do Canadá. Aí ele chegou lá, primeiro dia, 4 horas da manhã, todo mundo acordando. E para quem acordava às 8, aí isso que foi, não, tem que estar de pé todo mundo. Aí ele olhou, tava o dono da fazenda, os filhos, todo mundo entrando naqueles carrão, grande de trabalho, Pegando, se agarrando. cima, vamos embora. 1 hora e pouco caminhando de carro dentro da fazenda para ir coletar feno, para fazer... Depois cortar madeira não sei o que, depois fazer não sei o que, depois tratar de um gado não sei aonde. Quando deu assim 60 dias... Acho que quando abriu o primeiro galho na mão dele... Quando deu 60 dias, aí ele olhou e disse... Meu amigo, eu vou tá voltar não. pro Cariri, lá me chamou de doutor, aqui eu só tô com dor. Aí é a mesma coisa. Não tem essa lá fora, meu velho. Lá tu... Vá O passar... pessoal tem uma ideia... Aqui, eu lembro do... Como é o... Aquele que fez a ferrovia... Lá em acho que em Minas. Barão do Mauá? O Barão de Mauá. Ele... Sabe por que ele foi aniquilado na história? Porque ele presenteou Dom Pedro com uma pá. Quando encerrou a ferrovia. Os ingleses Pedro botaram III. nele pra descer, né? E... Não, os ingleses não. Fomos nós que botamos nele pra descer. E pra realeza, pra o alto escalão... Não, isso era inadmissível. E ele botou ele pra dar 2 pasadas. Era a pasada simbólica. Mas pra- essa é a ideia que a gente tem aqui. O patrão, o doutor, Esse não ele não trabalha. pode pegar na mão na massa. Ele não pode. Uma das coisas, eu tava assistindo, É porque eu aqui trabalhei com o- aniversário é uma a época. cultura europeia. o trabalho desdignifica o homem. É o contrário do princípio bíblico, né? O princípio bíblico E aí é o veio o trabalho baiano e disse, dignifica nunca o homem. faça hoje o que você pode esperar pra fazer daqui a um mês. Lá ele, com todo respeito. Eu Mas- assisti há muito tempo atrás, quando eu trabalhava com oriversaria. O quê? Oriversaria. Fazendo joias. E eu assisti uma reportagem americana que me chamou muita atenção sobre esse choque de cultura. Essa cultura diferente da nossa. Uma mãe com 2 filhas e elas queriam aprender a prospectar, minerar o ouro. Elas contrataram um mineiro. Ele ensinou umas técnicas que, inclusive, o mineiro que eu conheci aqui, eles fazem também umas técnicas, bota os pauzinhos nos copinhos, aí os paus... Mexe sozinho, só a física quântica para explicar. Aí tem ouro. Aí contratou a empresa mineradora, eu lhe contrato. Ela e as 2 meninas, 3 mulheres. Mas você vai ensinar, assim como o mineiro, você vai me ensinar como é que faz, você vai me dar a consultoria como é que faz. Contratou a empresa, ela vai pegar a reta escavadeira, essa aqui no caminhão, e as galegonas, tudo lá. Na mão, na massa. Não tem isso, não. Aqui, trabalhar, empreender. Esse caba ganha dinheiro. Esse caba tem um carrão. É feio. É feio. Degrina a imagem da pessoa. E outra coisa, a pessoa não quer, ela quer o Estado. Até as pessoas mais esforçadas na nossa sociedade, a grande maioria, o que é que ela quer? Ela quer estabilidade pública e acabou. verdade. A filha de Mas é Obama, verdade. presidente dos Estados Unidos, no Spring Break, foi fazer o quê? Caixa da Burger King. Trabalhar, nego, velho. Então, assim, Aprendeu, é valeu. algo... O que é que tu acha disso? algo... Mas é porque é Hein, aquela Luiz? história. A gente tem que parar primeiro com esse mimimi, né? O Brasil virou querendo também seguir os Estados Unidos nessa, né? O país do mimimi
tudo é feio, tudo é não sei o quê. E aí a gente está agora, voltando para o assunto, a gente está correndo sérios riscos, porque enquanto tá só atingindo o meu vizinho, show de bola. Não, olha, Mas a tempestade, ela não vai ficar só até o número 5 da rua, não, amiga. Ela continua. eu gosto de usar Twitter, né, para acompanhar algumas coisas. E aí, esses dias estava a discussão sobre a nova forma de administração do FGTS, né? Porque aparentemente o novo ministro do Trabalho disse, não, nós não vamos mais permitir o saque aniversário. Exato. Porque é um crime. O trabalhador precisa ter o dinheiro dele garantido no momento em que ele for Ele precisa ser protegido demitido. por mim. Ele precisa ser protegido por mim, precisa garantir para ele. Mas a gente sabe que, na verdade, a intenção é que ele quer deixar aquele dinheiro do FGTS reservado para o governo poder investir, né? Então, uma em discussão obras, séria com isso aí. em Cuba e tal, enfim. Mas aí, o Twitter é muito engraçado, né? Tem uma parcela da sociedade bem específica ali. Uma galera mais jovem, com a tendência à esquerda. E aí, pô, eu vi gente que... Eu acho que nunca teve, assim, 3 meses de carteira assinada na vida. Nunca juntou R$10 de Não, FGTS. mas todos eles estavam A lá favor. afirmando categoricamente que o governo estava certo e que o trabalhador não deveria ter acesso ao Ele tem dinheiro que do ser FGTS protegido, né? dele. Com dinheiro que é... Eu não posso ter acesso ao dinheiro que é meu. O meu dinheiro. Que é seu dinheiro É e meu. você precisa deixar ele guardado rendendo abaixo da inflação. Não, eu não vou nem Porque por é o isso melhor aí. para Eu não você, vou nem porque por você não sabe o que fazer com o Isso, seu eu próprio ia dinheiro. chegar lá agora aí. Entendeu? O problema é que você é estúpido o suficiente para não saber como é que você gasta o seu dinheiro. E outra coisa, mesmo que você não Exato. saiba. Não, e você não Eu sabe. acho que e, deveria- seu. e Eu automaticamente acho que deveria acha que ser. o outro também não sabe, entendeu? Tipo, Aí agora nós temos as pessoas que querem proteger as outras. Aí como... Eu morro de medo dessas pessoas. como- As pessoas que eu tenho mais cuidado são aquelas que Como se Afonso preocupam fala, mais com as outras. Afonso fala um negócio agora interessante que a gente viu isso no almoço, que é exatamente assim, eu resolvo todos os problemas do mundo. Aí, ô Dona Maria, arrume minha cama, por favor, porque eu levantei agora. é uma das regras do Dr. Jordan Peterson. Antes de mudar o mundo, arrume seu quarto. Arrume seu quarto. Mas, obviamente, o quarto é uma expressão simbólica. Ele está falando de você Exato, ajustar é, a sua isso faz tão vida. bem à sociedade. Inclusive, eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer muito agora, entendeu? Nesse momento de desolação, de desamparo, em que a gente olha para as instituições, não se sente representado, não se sente acolhido, não se sente protegido, não sente nada. Hoje eu olho assim para certas coisas, sabe? Sente Aí chora, não tem nem, sorri a não tem cena. palavra, é só sabe? Então assim, nesse momento, e que eu tenho visto também, é que a gente precisa tomar conta da nossa vida. Trabalhe, foque na sua família, cuide dos seus. Pois O isso tá ficando o perigoso. Ícaro de Carvalho, Eu gosto muito dele. a frase dele é: minha pátria é minha família. Exatamente. Tá entendendo? Véi, se você não consegue fazer nada Mas- pelo seu país, faça por quem está ao seu lado. Mas vai eu chegar uma concordo hora por isso aí. que essa conta vai chegar Não, também, eu né? concordo por isso aí. Vai, mas a gente E não muito. tem mais o que fazer, Maria. Eu vivo por isso aí. A gente não tem. A gente É, tá eu preso. depois da Porque eleição- até a chamada caminhada pelas... aquela coisa, né? Vamos fazer a caminhada pelas instituições. Vamos estabelecer lideranças políticas que vão começar e vão progredir, vão chegar lá na frente, vão fazer... Vai não, Não, cara, do jeito que Vai tá não. hoje, não vai. Vai não. Porque Você as, tem o direito de falar. a galera que tá... Exatamente. Se ao deputado, se ao membro do Poder Legislativo não é garantido o poder de se expressar... Ao parlamento. Ao parlamento ele não pode falar. Imagine... Tu tá entendendo? Então, assim, a situação é... Eu não consigo vislumbrar um futuro bom para o país. O que eu consigo Infelizmente. ver... O que eu consigo ver Isso daqui tem me pra deixado muito frente angustiado. é um totalitarismo que cada vez mais vai se tornar mais duro. E hoje Eu em acho dia mais é diferente. perigoso. Por quê? Olha, por Eu que acho que mais hoje... perigoso do a que uma gente- ditadura. Porque é algo mais É complexo. sutil, É su- cara. é- É sutil, é na palavra, é a deturpação do significado das palavras. Parece É jogos você- vorazes. É você falar, Jogos vorazes, é você falar em Estado divergente. democrático de direito e tá falando É. na minha vontade. Na realidade, no fundo, ele tá falando sobre a minha vontade. Isso. E é muito mais perigoso que 1984. E no caso de Divergente, Porque é quando a- justamente isso aí. Quando a gente fala em Big Aos pouquinhos. Brother, né, lá em 1984 e tal, a gente só tinha uma TV na sala que ficava observando todos os locais e ainda assim ele tinha um dos espaços da casa que ele conseguia ficar mais tranquilo, onde não tinha visualização. Hoje em dia, não. A gente tem isso aqui e a gente tem o Poder Judiciário que controla tudo. Uhum. Então, toda a nossa vida Não é pode controlada por eles, entendeu? Eu não posso falar... Suas finanças através do Pix,
Eu não o que posso você falar fala, Israel, com quem você se Palestina, comunica. eu não posso falar nada. Então, assim, Não, se você precisar assim, foram numa página de alguém e disse assim, pô, isso é uma merda. Aí aparece aquela frasinha, tem certeza que você quer tem publicar desejo, isso? isso é um idiota. Não é assim, Mariberto, é assim. Você tem certeza que você quer publicar isso? Que é nessa pegada que tu tá falando. Aí, cara, como assim? Hoje os instrumentos Valdemorto olhando pra você assim, os você tem instrumentos de perseguição, certeza? eles são muito mais Eficientes. sabe? A gente tá muito porque mais ele é complicado. instantâneo. É. Porque como é que vem o Twitter, o Facebook, o Instagram e determina o que é que eu tenho que publicar. Não, Repito, se eu não gosto de você, eu não sigo. Se eu não gostei da sua publicação, eu não sigo. E fazer como... Idem. Agora, e se eu for lá na sua página e falar besteira... Só bloquear. É simples demais, amigo. Vai lá e bloqueia. Agora, você tem certeza que você quer publicar isso? Pô, Seus comentários não estão de acordo com as diretrizes da nossa comunidade. exatamente, senhor. exatamente. Poderia reescrevê-lo. Você é Ou melhor, você poderia escrever o que eu quero? exatamente. Você é estúpido para não saber usar o seu dinheiro. Poxa, mas olha, gente, eu chegou o final do ano agora, eu tinha um FGTS lá e tô com uma conta no cartão aqui que tá me cobrando pra eu pagar. 12% ao Quero mês. trocar meu carro, quero botar um eu negócio. vou usar a parte do FGTS. É obrigado? Não. Não é obrigado. Você faz se você quiser. Você tem o direito. É a mesma coisa da arma. Obrigado a ter. Eu não me vejo andando jamais armado. Mas se você quiser, é problema Mas seu. se você cumprir todos os pré-requisitos exigidos por lei para que você tenha, beleza, Luiz. Sem problema nenhum. Na hora que tu fizer uma merda, Problema teu. problema teu, você vai responder por isso. Agora, eu aprendi a tirar com 10 anos. Primeira coisa que meu pai me ensinou foi: nunca na vida se aponta uma arma para ninguém, nem descarregada. Nunca. Eu nunca esqueci disso. Sempre segui essa regra. Outra, eu não me vejo. Importante ressaltar que isso foi em 1989, tá? Não, foi não. Foi bem antes. Foi em 83 e eu tinha 11 anos de idade. Tinha 11 anos de idade. 800. Então, assim, se foi em 1800, aí tudo bem. Foi em 1890, né? Agora- Não tem implicações jurídicas. Aí você pega, velho. Não, mas você não tem capacidade. O brasileiro não tem capacidade para andar armado. O brasileiro não tem capacidade para usar o seu FGTS. É que é a mesma O brasileiro paralela, não tem né? capacidade. De usar o seu Instagram. Não, tu falou sobre isso, mas eu gostei de uma medida. Eu tenho uma boa, eu tenho uma boa agora, Ah, pode falar. eu tenho uma boa. O brasileiro não tem capacidade para escolher os seus representantes. Essa aí é verdade boa, hein? É verdade boa. Não, mas o melhor é que quem diz isso, cara, é o TSE. Eu vou me controlar. Eu gostei, É sabe por quê? piada, tá? É piada. Eu gostei. É por isso que eu tô rindo. Até o humorista tá Eu gostei porque... que é outra coisa. O motive, pra mim, ele pode ser... É essencial. Ele tem, não, e ele tem que Faz parte da ser... vida, que é uma né? coisa que eu tiro muita onda com o Afonso. Pelo Os fato problemas dele de não tudo. ser judeu. Quer dizer, tu é judeu, né? Bora tomar café. Principalmente no sábado. Vamos. Principalmente... Prestigiar, né? Não vou Principal- deixar passar o café. Café gourmet principalmente aí, no esse sábado. mineiro aí foi... Deixa eu ver. Cheiroso, viu? Maíra aí que... Tá cheirando açúcar, não tá? Hã? Tem açúcar não, jovem. Tá sem açúcar. Até o humor no Brasil, ele tá assim agora. O que que... Não, que não. O que que pode, o que chato. que não pode falar. Num ambiente fechado. O humor permitido é o da GQ. Hã? É humor. Aquela Nem coisa ela, tosca. não, e nem nem A ela. melhor que eu Nem vi ela foi da tava do Joaquim perseguindo Barbosa, ela, nem do ela. gênio Joaquim Barbosa, quando ele disse o Nem seguinte: ela, meu amigo. o Brasil, o Brasil virou um país interessante. O camarada foi acusado de assédio numa suruba. O gênio Joaquim Teixeira, né? O Brasil chegou ao ponto de alguém ser expulso da suruba por assédio. Falta de moral. É foda. absurdo isso, né? É foda. E ele ainda teve Eles que... reclamam do moralismo religioso, mas eles são extremamente moralistas. Eles são extremamente E aí moralistas. volta- é e aí meio volta- aquela coisa de máfia, né? De traficante. Que eles têm um falso código, senso de né? moral, né? É. Mas acho que eles nunca ouviram aquele ditado que não existe honra entre os ladrões. É, Mas e eles aí acham que a- tem uma Acho que tem. certa Não, honra. peraí. A gente pode Não, todo dia pedófilo ficar- a gente não A aceita. gente pode ficar sem roupa e beijar 50, mas Isso. se você me olhar de um jeitinho que eu não gostar, cara, você tá lascado.
Você tem certeza que você vai falar isso? Exatamente, cara. Então, assim, a gente tá vivendo um momento assustador. Eu confesso que eu ando bem gostei de uma coisa, mas bem angustiado mesmo. Esse café, pode fazer propaganda dele. Esse café é feito por nossa... Shalom Imóveis. Ele é feito pela nossa... É gratuito, pode ir. Ele é feito pela nossa querida produtora Maíra Nefertiti. Quer dizer, Maíra, que é a nossa grande produtora, melhor profissional de Campina Grande para alguém ter na hora de produzir. Consultoria de marketing, campanha, de empresa, de branding. Tudo. Ela transformou a vida de Mariberto. Foi. Ela me fez usar preto. Disse que eu Ela estava disse que acima preto do peso. emagrecia. Preto emagrecia. O único problema nisso é que eu comecei usando G, GG, XG e já estou no EGG. E Maria dizendo... Tá bom. E tem um truque pra tirar foto, mas o preto na hora que o vai preto tirar foi foto, pra... como é? Ah, entendi agora qual foi a E na hora de tirar a foto, Vai velho, que é explicar Aí eu disse pra Eu acho que a o língua- Mariberto vai tirar a folha de árvore. Tem que colocar a língua no céu da boca, Mariberto, pra papada subir. Mais um, hein? Essa aí ela tá anotando ali, com certeza. Eu gostei de uma coisa de boa, modelo. porque que aumentaram a taxa do MEI, que é pra estimular o cara se lascar mais. Aumentaram o quê? A taxa do MEI. Que era 50 e uma besteirinha, aumentaram. Eu gostei. Que é pra incentivar. Pra incentivar. E... Oi? MEI não é trabalhador, não, segundo. É mesmo. E MEI outra não é coisa trabalhador de verdade, não. que facilitou esse pessoal que tem a vida fácil, estabilidade, né? Que tem o FGTS lá guardadinho pra eles. É que eles diminuíram o faturamento do MEI. Que é pro cara pagar mais imposto, né? Bom. Ainda sobre o FGTS, ainda eu vi comentários que diziam assim... Mas o FGTS não é do trabalhador, porque esse valor não é descontado do salário dele, é pago pelo empregador. Então ele não tem nada com esse dinheiro. Ele só precisa esperar a hora de receber lá no futuro. Aí teve uma coisa que foi muito interessante, vamos lá. Por isso que eu não olho mais. Quando é que o trabalhador pode sacar o FGTS? Quando ele é demitido Ou comprou imóvel. ou compra um E imóvel, casou. mas geralmente quando ele é demitido sem justa causa, certo? Existe uma ação no STF de uma dessas entidades sindicais aí que ela visa impedir a demissão sem justa causa. Você só pode ser demitido com justa causa. Pergunta, quando é que o trabalhador vai poder sacar o Já tirou FGTS? 50% das opções. Isso aí é um negócio que é Sabe? complicado, porque Tipo assim, isso ou não- seja, a intenção é deixar o dinheiro pra sempre com o governo, cara. Mas aí o trabalhador, o governo do povo não tá nem Mas aí tu pro sabe povo. que isso aí, na realidade, é porque o Brasil é signatário de um tratado internacional que isso já faz 23 anos que está rolando. Aí, para variar, aquelas CUT, CGT e aquele bando de gente lá, que sempre defende o sindicato, jamais o trabalhador, né? Porque se você for conversar com o trabalhador, o pensamento dele é completamente diferente da linha de raciocínio daquelas figuras que defendem o sindicato, né? E aí... isso é um tratado internacional que na época o governo Fernando Henrique segurou e ele vem rodando, vai voltar à pauta agora porque vai ter que ir para a pauta do STF para decidir. Provavelmente não deve passar porque isso é tão estúpido. E tem um outro projeto de 2007 de um deputado do PT que está aí às vias de reaparecer, que é uma poupança solidária. Ela é mais ou menos o seguinte, é muito longo para explicar isso, mas assim, você ganha 10 mil reais você ganha 5 mil reais por mês. Ele faz uma média anual e vai determinar quanto você pode gastar por mês Desse dinheiro. A diferença desse dinheiro, ela seria depositada numa poupança solidária para ajudar as pessoas necessitadas. Aí eu te pergunto, O que é isso? quem é que vai trabalhar mais? Peraí, eu acho que tem Qual é o estímulo que você tem? Vamos lá, eu ganho 5 mil, mas aí eu só vou poder utilizar uma taxa de consumo per capita. Você vai poder, Entendeu? se a proporção for, Aí o que consumo per passa, capita. Mas é o que Vai o que gerar em torno de passar- R$800. Aí o que passar, eu vou precisar colocar compulsoriamente numa poupança solidária, fraternal, uma coisa assim. É uma poupança fraternal. Fraternal. Rapaz, tem uma coisa que eu acho muito parecida com isso, comunismo. Por quê, velho? Mas estão querendo fazer isso também com a questão Peraí. da emissão de carbono, E né? outra? Olha, esse Não, produto vamos lá. aqui é X carbono, tu só pode comprar X de carbono por mês. Ontem, Se eu ganho tu não 5 pode mil, comprar mas 2x só de posso carbono. usar 700, por que eu vou trabalhar pra ganhar Ontem, 5 mil? olha as coisas que nós estamos criando. Que é ontem eu fui comprar uma massa para fazer lasanha
E aí uma das coisas que me chamou a atenção na embalagem foi assim, tinha assim, os ovos utilizados nessa massa são produzidos por galinhas que não são presas em gaiola. E vocês correm atrás dela. Como é? Ah, não. Corre atrás dela pra pegar São produzidos por galinha que não... Aí você pega produto feito de... o que foi com uma propaganda, uma loja que eu entrei em João Pessoa, tava lá. Azeite... Não, mel orgânico. Existe mel industrializado. Aí eu disse, mel orgânico? E as abelhas usavam defensivo agrícola, usavam adubo, como é? Ela disse, não, porque são abelhas criadas. Aí eu disse... Com ar-condicionado, Netflix. Boneca de flor, minha filha. Vamos, continue, pra me ajudar. Aí eu disse... Tua cara tá muito engraçada, então, assim, a gente tá ficando... Aí isso aí deixar as pessoas completamente retardadas. Porque... Inclusive, eu acho um erro já, a gente tá falando sobre a abelha. Deveria ser extinto esse animal, né? Porque, assim, uma sociedade que se baseia numa monarquia que tem uma rainha, pelo amor de Deus, cara. Os operários, né, da classe Monarquia, proletariada. operário, olha que coisa retrógrada. E se a abelha... Abaixo o mel. E se a abelha não for lá e não autorizar, não existe procriação nenhuma. Abaixo o mel. Mas fizeram isso aí na China. Foi bem legal. Mas não foi com abelha, foi com pardais. Vamos acabar com todos os pardais. Pardal é um problema. Não quero mais pardal aqui da Praça da Bandeira. Vamos acabar com os pardais de pombo. Criaram um problema biológico absurdo. De mosquito, de doença, uma coisa absurda. Com lei imbecil de um regime totalitário. Que não e aí tem aquela nenhum forma, eu vou contraponto interferir na pra questionar. natureza porque eu acho que ela tá errada. Pandemia. Chinês agora, Covid lá, comer no centro. Eita, lascou agora o vídeo. Não, comer no centro da cidade. Eu entendi Não, o que você quis falar. isso aí não é o problema, não. O problema é Algumas cidades já estão detectando 90% das pessoas. O problema na cidade chinesa é que elas têm pouca você não pode sair de população. casa, não. Só dando as portas nas pessoas para ele não poder Aí sair volto de para casa. aquela história lá do início, quando eu disse, brasileiro nunca passou por dificuldade. Porque se tivesse passado a fome que a China passou e tivesse morrido 20 milhões de pessoas, aí quando eu vejo alguém dizer assim, nossa, o chinês é imundo, ele come largato, come cachorro, Barata. que povo... Era fome. Então aquela geração que precisou... Calango. A Venezuela não tá comendo cachorro igual a Tailândia agora? O que eu quero dizer é o seguinte, filho, é que aquela geração que problema? sobreviveu... Calango, lagartixa, todo bicho que se mexia dentro Teju, do mato, teju. peba. Mas isso aí é normal, isso aí é animal exótico. Não. Isso aí é Não, besteira. porque era comida, Com preazinho Maribel. é bom demais. Era comida. Tu ia comprar frango na granja? É porque Se mexeu, não fala papai e mamãe, panela. o chinês passou a comer isso, o que acontece? Meu A amigo. próxima geração, isso entrou no cardápio. Ficou cultural, né? É cultural. Você aprende a fazer, a preparar. Exato, então assim, as pessoas passam. A gente estava falando outro dia sobre a Coreia, e eu estava falando para Afonso. Era o maior consumidor de barriga de porco, que é o tal do bacon. Lá eles comem ela diferente. Por quê? Porque era a única parte do animal que as pessoas podiam comer. Isso na década de 50, de 50, 60 e 70, era a forma de, nas rodovias onde se trabalhava e nas ferrovias, os peões comiam esse tipo de comida. Aí, por que aquilo que a Afonso fala? Por que se faz tanto caldo lá de rã, não, na Coreia não, eles fazem muito de braço de boi, de fígado, de tudo que das vísceras do animal, da cabeça, tem muito isso lá. Era o que tinha, filho. Inclusive comer. aqui em Campinas tem um local ótimo para se comer cabeça de bode, lá na Feira Central, em Alex. Mas é por encomenda, tá? É um prato exótico. Não é exótico, não. O cérebro do carneiro é delicioso. Mas O cérebro? Sim. É a cabeça. Delicioso. Você Eu tô abre doido- ele. Eu tô doido pra organizar pra ir lá comer uma... Quando se A fazia gente vai, bolsa. não precisa insistir, não, Quando né, se mas fazia- Alex do Campestre? É o que ele fica ali na rua principal, ali da feira, lá na esquina, perto do posto. Ô Luiz, vamos fazer como outro. A gente já tá fugindo um pouco aqui do assunto para não Não, a apanhar. gente tá fazendo metáforas. Para não apanhar Metáforas. depois de Maíra, por chegar assim e tal, que ela segue bem
o reinado... Ela trabalha com Voldemort. É. Hoje, voltando lá para... A gente está passando, por exemplo... nós vamos passar um momento difícil de novo no país quando, primeiro, os direitos começam... Hoje eu estava vendo a Jovem Pan tirou... O Marco Antônio. Marco Antônio, que eu achava ele chato pra caramba. É chato. Ele é chato demais. Mano. Ele Marco é Antô- repetitivo. Não, e assim, ele não diz nada com nada, né? Tirando... Ele era bom porque a turma do Pânico zoava demais com ele quando ele falava com a cara dele. Sabe falando de aquele livro malhação. Não, Senhor Comum, né? Sim. Tinha nas antigas, rodava muito na internet. O Marco falando, ele é tipo o livro Não, Senhor Comum. Só aqueles argumentos, tipo... A mesma sabe? besteira. Aquela mesma coisa não, sempre. porque isso, aquilo. Aí, o Rodrigo Constantino é um que parece que jogou a toalha. Né? O Paulo Figueiredo é um cara muito bom, muito preparado. Saiu também, né? Também. Deve ir para a Revista Já Oeste. tá com a conta retida também. Tá com Obrigado. tudo retido. E aí é o seguinte, tinha a menina lá, a cubaninha, que também ela é limitadíssima. A Zoe Martínez. Ela era um rostinho bonito na TV, muito limitada, porque ela também, por ser muito jovem, ela não fala nada com nada. Mas assim, você começa a calar determinadas vozes. E aí vamos voltar para Miriam Leitão, né? E para determinadas figuras que... Eu sinto dificuldade de obter informação atualmente. Por exemplo, Tá difícil, vamos lá. tá difícil. Antes eu tinha Fala no sobre Twitter, coisa aí eu boa. seguia muito Fala sobre coisa o boa. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Então eu tava sempre ali absorvendo informação deles. Chegava no YouTube, 6 da noite, 15 para as 6, Revista Oeste e Oeste Sem Filtro. Né? Antes tinha o Ping nos Is, mas o pessoal começou a sair de lá. Hoje em dia já não tem mais Tinha um isso. antagonista antigamente? Tinha um antagonista. Então, hoje em dia não tem mais isso. Não tem. E assim, nós estamos órfãos de conteúdo político, de Mas- comentários políticos voltados pra gente. Até porque os comentaristas que sobraram não querem falar. Entendeu? Claro. Então, é complicado, aí é aquela coisa. A gente começa a se fiscalizar tanto nas nossas opiniões e evitar determinados tipos de pensamento que a gente vai começar a não pensar. É a chamada janela de Overton, né? Sim. Que a gente vai movendo ela assim, Sim. até chegar um momento em que aquelas Ela não ideias, dobra a esquina. elas vão simplesmente desaparecer porque ninguém mais ousa falar nelas. E porque não se fala, não se pensa. E se não se pensa, Porque perde. não é permitido falar. Eu vi Exato. um artigo americano É que fala triste, exatamente cara. o que tu É falou. triste o que a gente tá passando. Você controla as palavras, você controla a mente das pessoas, que é Exato. exatamente o que tu tá falando. Então, se eu começo a proibir o uso de determinadas palavras, não pode falar isso, não pode falar mais Ou tem que Agora falar de tal afrodescendente, jeito. não pode mais falar afrodescendente. Índio, não sei é o quê, povos não sei o quê. originários. E não pode mais falar judeus, são povos semitas da região da... E whatever. Ou seja, você bloqueia, porque quem conhece um pouquinho de ciência, já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, de PNL, Programação Neurolinguística, né? Você programa a mente, a sua própria mente, da forma que você fala. Por exemplo, eu fiz um curso de inglês que ele era justamente com PNL e mnemônica, e mnemônica, porque a forma que você fala vai programando a sua mente. Por exemplo, você vai olha a linha de pensamento americana. Como os americanos são objetivos e diretos. Olha o idioma deles, a língua deles. É direta, extremamente objetivo e direto. O hebraico é da mesma forma, é uma língua extremamente direta, nem vogal tem. É muito seco, é pay-buff. Se você quiser falar rebuscadamente, você tem que falar português, você tem que falar francês, que são idiomas rebuscados e são pessoas mais rebuscadas, mais burocráticas. Mas o americano não. A língua fala o povo. A língua fala o povo. Isso. O povo fala a língua e a língua fala o povo. Exatamente. E agora nós estamos querendo pegar a língua rebuscada que temos, que é bonita, e falar todes. Todos os dias, quando eu chego no trabalho, eu cumprimento. Conforme o novíssimo manual de redação da Presidência da República, bom dia a todas, porque tem que ser as mulheres não era primeiro, reforma ortográfica, não? a todos e a todes. Eu gosto de Todd. Eu Todes. gosto de Todd. Eu gosto muito de Todd. Isso é de uma Mas pena imbecilidade. que tem muito açúcar. É uma mas eu agressão, gosto muito isso é de Todd. uma agressão à língua portuguesa. Eu até botei isso hoje no Tu da falou, professora tu Cíntia falou Chagas. tu falou logo no primeiro dia, né? Já vem orçamento. Antigamente era orçamento secreto. Aí hoje em dia é Emenda de relator. Emenda de relator. emenda de relator. Eu gosto muito de Margaret Thatcher.
Só pro pessoal, porque a gente fala orçamento secreto, emenda de relator agora. Mas o que molesta é isso. É simples, nego, velho. Como o Margaret Thatcher fala, dirigir um país é como dirigir uma casa. Por isso que aquela regra que tu falou, né, do exemplo de a pessoa não arruma nem a cama, ela é tão importante. Porque aquilo, o que você faz no pequeno, você coloca no grande. Inclusive, isso é um versículo bíblico. Aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o monte. Uhum. Se tu ganha 10 mil, tua família, tua esposa, ali, ganha 10 mil por mês, não e tu ganha 11. Tu gasta 12, 11, 15, é insustentável. Da mesma forma é o nosso país. Então, se existe um teto de gasto, é porque é o salário do Brasil. Uhum. Eu não posso ultrapassar isso aí. Então, quando eu vejo alguma coisa dessa aparecendo na TV, o pessoal diz, meu amigo, o Brasil só ganha 200... Estou falando números aleatórios, 200 bi. E ele quer gastar mais 200 além da conta? É que você não pode ultrapassar. Eu tenho que arrancar os cabelos. Você não deve. Não deve porque o governo pode tudo. O governo pode porque ele pode quem é que paga essa conta? Porque ele tem um monopólio. Mais pobre. Porque ele tem um monopólio da moeda. Exato. Ele tem um monopólio de uma coisa que é o dinheiro. E como é que estoura essa conta aí? Que o pessoal diz, inflação. Ele estoura essa conta em inflação. No teu frango que era R$10 o quilo, hoje em dia é R$19,20. Exato. E quem sofre na tua gasolina, que era 2, 3 e pouco, e hoje em dia... E quem sofre com a inflação? Que é um grave equívoco achar que... Quem sofre é sempre o mais pobre, que é aquele que ele desprotegiu do FGTS. A classe alta, como ela recebe mais um pouco, então ela não vai perceber um aumento de centavos no item básico. Mas a pessoa que tem um salário curto, qualquer diferença na cesta básica, ela vai sentir muito. É como o Ícaro Carvalho fala... deixar de comer 5 biscoitinhos na hora do café e vai comer só 3, porque agora tem menos. Depois até para um cara como não comer nem Ícaro de Carvalho, o que é a feira para ele do seu orçamento? Nada. 1%? Meio por cento? Não é nada. O que é a feira para uma pessoa que ganha um salário mínimo? É tudo. 50%, 60%. Olha. E vai de ônibus. É triste. Essa conta do FGTS... Pra pegar um Uber uma vez, já o cara é fazendo a conta. Uhum. Essa conta do FGTS, ela é tão ridícula que é o seguinte... Estourou o teto, estoura a inflação, quem se estoura é você no final. O FGTS... Faz agora o L vem... Faz agora o L vem... Eu tenho medo desse pior do que eu... lascar você também. Eu tenho mais medo desse porque o diabo tem da cruz. A conta do FGTS ela é tão absurda que é o seguinte. Você tem isso começou no governo Temer. É o que ele representa, tá? Você pega um dinheiro que está parado sem corrigir, que é do trabalhador. É um direito do trabalhador. E aí você chega para o cidadão e fala, pega isso aqui que tá sem nada, tu tá devendo o cartão de crédito, tu tá devendo na bodega do seu Antônio, tu tá devendo não sei o quê, ou tu quer ir pras férias. Compra uma motinha. Problema é teu. Começa a rodar no Rapidez, no Max, não vou nem entrar nisso aí não. Vou entrar pelo seguinte, quando eu trago esse dinheiro pro mercado, você aumenta o consumo, você aumenta o consumo, você, consequentemente, na hora que eu tinha um funcionário e passei a ter necessidade de contratar outro, eu já gero mais FGTS, eu gero mais arrecadação de imposto, isso eu deveria diminuir a necessidade do governo de emitir moeda, e aí as pessoas têm, o governo tem dinheiro, tem. Diferente de mim, de você, de Afonso, chegar no final do mês, se você ganha 10 e gastou 11, você vai ter que se virar. Você não vai dormir direito. O governo olha e fala assim, não, joga mais um dinheirinho pra nós. Vou fazer o seguinte, só ia arrecadar 10, preciso de 20, aumenta imposto, eu vou emitir mais moeda. Aí, no médio forma, a gente perde. Aumentando. Quem é que vai pagar a conta? É seu Antônio, seu Joaquim, Dona Maria. E aí a conta ela é mais terrível ainda. Não, e Mariberta disse, não, vamos aumentar o imposto para não gerar inflação, que vai prejudicar mais o pobre, que é para pegar o rico mal, o explorador. Só que na hora que aquele produto ele tinha uma alíquota de 15%, 18%, e o governo disse, não, vamos botar para 36% agora, ou o cara ele aumenta o imposto e repassa, ou ele fecha a porta, demite todo mundo e para de produzir também, para de consumir também e para tudo. E é isso que o comunismo faz muito bem, que foi o que acabou com a União Soviética inteira. Você não tem como proibir o mercado. Você ter fila para comprar pão como tinha lá, e o presidente
da Rússia, ele se impressionou com um supermercado de pequeno porte nos Estados Unidos, com a variedade de produtos. E o pessoal ainda não aprendeu isso. Ó, a Argentina tentou... É engraçado que, assim, eu disse pela primeira vez na vida, Tô querendo comer carne de cachorro. Lula tava falando a verdade e as pessoas não acreditaram nisso. Tudo que ele dizia... Não, ele faz 2 anos que Lula só fala a verdade. Lula não mentiu em nenhum momento o que ele ia fazer, está começando a fazer. Quando ele disse que queria um ministro político, a Argentina fez isso. Um ministro da economia político, se fudeu. Aí veio a história. Não, precisamos controlar o preço da carne que é exportada porque as pessoas estão pagando mais caro. A nossa legislação, ela já exporta o excessivo. Já temos uma reserva de mercado. E na hora que você impõe que você me venda aquilo pelo preço que eu quero, você vai deixar de vender. Para de produzir. Isso começou em 371 em Roma com o imperador Diocleciano. Que chegou e... Opa, o preço do leite não é mais esse, o preço do pau não é mais esse. O que é que todo mundo fez? Para, filho. Deixa de produzir. E aí falta. Aí, meu velho... E o danado é que os caras insistem. O grande problema do PT hoje, desse novo, do próximo, desse governo atual, é que eles estão com a mentalidade de um outro mundo de 20 e 30 anos. E nós hoje não temos mais isso. E outra coisa, a economia hoje é muito mais rápida. Muito. Então, é como você tá no carro, a 100 por hora é uma coisa. Você tá a 40, andando tranquilo ali é outra. Hoje em dia a economia, ela tá a 100 por hora. O 5G é isso aí. Tudo. A tecnologia, chegou, né? O blockchain, o Pix, tudo gira muito rápido. Então, na hora que eu tomo medidas erradas, o impacto vem bem mais rápido também. É verdade. Você vê o ministro da Previdência chegar e dizer que tinha que desfazer a reforma da Previdência porque ela não é deficitária. Quando a gente pega, se não tivesse sido feita a reforma da Previdência no governo nós estaríamos agora, igual a Argentina. Por quê? Porque o país não teria condição de passar pela pandemia, que foi captado em dinheiro. Ou seja, se endividar. Porque é igual tu vai pegar um empréstimo no banco para comprar uma casa, o banco fala assim, me dê seu histórico bancário aqui, quanto é seu salário? Ah, é R$20, show. Você só pode usar 30% daquilo ali. Pronto. Certo? Só que o banco sabe, olha, você está devendo ao cartão, você está devendo não sei o que, você está fazendo isso, você tem alimentação, você tem o seguro de carro, você tem escola. Não vai dar para pagar, não. Não dá para pagar, então não posso te financiar. Na hora que o governo emite título para fazer dinheiro, a conta é a mesma. O cidadão fala, velho, eu te empresto, mas a um juro de 10 não, só posso te emprestar num juro de 20. Maior. Aí a conta, aí quem paga a conta? O cidadão pobre, que o governo disse que está defendendo ele. Calma que eu te ajudo. Calma que eu te ajudo. Mas como assim? Não, peraí. Você tá num poço de areia movediça. Assim, segura essa pedra aqui para estabilizar. Tu é feio, desatualizado, retrô. Peraí que eu tô te defendendo. Luiz, a gente infelizmente, a rainha do Egito já disse, né, Ferteto, que a gente tem que estar próximo do fim do nosso programa e eu queria aproveitar para a gente sugar mais um pouquinho de ti. O que é que tu acha? O que é que tu espera para esses próximos anos? Né? Principalmente também, tu tem bastante conhecimento na área, tu é formado em Direito. Né? E o que é que a gente pode esperar? O que é que a gente poderia fazer? Conselho, recomendação, dica, horóscopo, o que tu quiser. Qualquer coisa. Manda. Qualquer tábua de salvação, né? Corra para as montanhas. Qualquer palito de dentro. Cara, pra esquiar ou pra escalar? Como eu falei aqui no início, eu particularmente eu me sinto desesperançoso. Mas isso não significa que eu vou desistir de tudo. Eu ainda tenho a minha família, tenho as pessoas que eu amo, tenho os meus amigos, entendeu? Então eu tenho os meus projetos, tenho a minha vida para tocar. Então a gente faz o que pode. A gente só pode fazer o que pode. Não posso ir além, nem pretendo ficar sofrendo por isso, entendeu? Então assim, se a gente olha para o Brasil, para o poder, e ver uma horda de criminosos tomando conta de tudo, né? É a coroação daquilo que é imoral, é a coroação daquilo que é errado, é a coroação da mentira.
Se eu não posso mudar imediatamente nada disso, eu vou lidar com a minha vida. Então, eu acho que a gente precisa, cada um, cuidar da sua própria vida, fazer aquilo que está ao seu alcance. O Gera Brasil... mais impacto por aí, né? o Brasil a gente vê depois. Às vezes eu tô achando, mesmo tentando buscar saídas, e tem hora que é normal. Ir para a igreja, cuide da sua alma. Não, eu lhe confesso que às vezes dá uma vontade de que realmente ocorra tudo que eu imagino e que eu tenho choque de muito realidade, medo, né, Maribel? que eu acho que vai ocorrer. E as pessoas talvez assim aprendam. Talvez. Aprendam. Entendeu? É. Não é que eu deseje. Não é mas pelo contrário. Não é que a gente deseja, Não, mas não assim, posso desejar, porque eu estou no meio disso. Se a gente tenta racionalmente, né, como a gente tá aqui, nós aqui jogamos inúmeros argumentos, fatos na mesa, demonstrando, De tanta coisa nesse mundo. demonstrando que por que essas ideias dão errado, né? A gente tá aqui conversando. Se as pessoas não entendem, então, se não vai pelo bem, cara, vai pelo mal. Mas Quando você tem entra na pele, tem que entendeu? ser pela dor. Porque aí volta para lá pro início. Porque Infelizmente, o pai nunca passou uma hora a dificuldade. conta chega, essa palhaçada, tá entendendo? Tem um ponto final. Eu vejo, eu não vou nem, tipo assim, eu vejo pessoas que, porque bandido isso, bandido aquilo e tal, quando menos espera, tem um familiar vítima de um assassinato, de um crime, entendeu? Tem uma filha abusada sexualmente e tal. E aí, quando você sente na pele, aí você vai entender o que é que fulano tava falando naquela época e eu tava, tipo, tentando lacrar. Demora, mas chega. Chega. Luiz, A obrigado. conta sempre fecha, né? Fecha. Seja no positivo ou no negativo. No verdinho, verde e amarelo, ela no dói. vermelhinho. Adoro. Fazendo A mais gente uma não- metáfora aí pra nós. Luiz, obrigado, tá? Pela participação. Acho que a gente comunga aí desse medo. E aspiração pela liberdade. Eu não consigo entender como é que alguém é contra defender sua liberdade, defender sua família, defender Sua religião. seja ela o que for, e defender acima de tudo Sua vida, como você falou. sua vida, o seu direito a ter isso. Porque uma das coisas que me assusta muito cada vez mais no brasileiro é que ele gosta muito de terceirizar. Adora terceirizar seus problemas. A culpa é sempre dos outros e aí eu preciso de alguém para resolver aquilo que eu Causei, né? começo a ficar... Não, o problema é do Brasil, eu não sou político. E assim, eu tô vendo exatamente hoje, vocês não acompanharam isso, que eu vi em 2003, no primeiro governo Lula. Quando Fernando Henrique foi demonizado, e eu, Carlos, não defendo ele, apenas citando, mas até 94 não existia um país, a partir dali passou a existir, quando montou-se o Plano Real, do qual o PT foi contra, a Constituição de 88, do qual o PT foi contra. Em 2003, Fernando Henrique saiu do governo tão acossado quanto o Bolsonaro agora. E Lula ia resolver o problema de todo mundo a partir do dia 1º. E acabar com a pobreza. Aí, não é isso não que vai ter existir isso aí sempre. Eu tô gostando que ele tá me dando uma gotinha de esperança. Mas com 2 anos, mas com 2 anos de governo Lula, a gente começou a ter escândalos dos Correios, do Mensalão, do Petrolão, Celso Daniel, as refinarias que nunca saíram. É que a mentalidade do brasileiro, ela é muito limitada. A mentalidade não. A memória é muito limitada. Mas a mentalidade também. Não tem problema. Porque as pessoas não gostam de olhar para a história. E muitos que olham assim falam, mas isso não vai acontecer de novo. Boa sorte. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Vai não, na Roma antiga, a gente falando desse negócio de inflação, na Roma antiga, a moeda ela tinha um peso específico. E pela ingestão pública romana, foi o que aconteceu. Eles começaram a diminuir aquela quantidade de prata, aquela quantidade de cobre, e o pessoal começou a perceber que aquele dinheiro que eles tinham antes não comprava a mesma coisa. E não importa se é a moeda de prata, se é o real, se é o cruzeiro, o novo cruzeiro, se é no Pix, seja o que for. A ingestão pública, que isso está diretamente atrelado como judeu, e uma coisa que os judeus sempre falam, e por isso que
que sobrevive há tanto tempo, o povo judeu, é a questão ética, né? Ela é fundamental. Porque a partir quando você sai dos princípios éticos de respeito, de liberdade, só o respeito já resolveria 99% dos nossos problemas da humanidade. Porque o respeito a você, a sua opinião, a sua propriedade, a sua família e etc., já delimitaria a liberdade real, a democrática. Eu não respeito muita coisa não. Não tem problema não, o problema é teu. Acaba teve uma opinião muito errada, eu não respeito não. Mas o problema é teu. Isso é o respeito saudável. E o pessoal não entende isso. Ele não entende isso. Ele não entende isso. E isso hoje ainda há pouco nós passamos por uma coisa. Eu vou lá estar respeitando vagabundo, rapaz. Não, mas aí é uma outra história. Não, mas você respeita a forma que ele se respeita. O princípio do respeito começa por você. Não é pelo outro. É igual os problemas que a gente tá falando esse tempo todinho. Não, eu tô entendendo. Não é o Tipo assim, terceirizar. eu não vou respeitar uma pessoa que, por exemplo, quer chegar na escola da minha filha lá e dizer, porque ela vai pro banheiro agora. Não vai, cara. Exatamente. Essa opinião eu não respeito, não. Não, mas isso aí não tem nada a ver casa. com... Aí é outra Tá história, né? Isso. É outra história. Por exemplo, eu ainda há pouco passei por uma situação que eu tive que respeitar a opinião. A gente tava conversando com uma pessoa e quando foi saindo, acaba de pai, Afonso é gente boa, né? Aí eu... Só, olha, a mãe dele diz muito isso. Ele disse, então eu sou o segundo. Eu respeitei a opinião do cara, mesmo não concordando com ela. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ei, até a próxima semana, com a graça de Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E vamos lá, Brasil.